eu sou a Mariana. Eu vou continuar aqui com vocês a apresentar um pouquinho mais das ferramentas do Word. Estamos chegando na finalização do trabalho agora. Vamos dar uma olhada agora nas referências, nas diferenças entre apêndice, anexo, todos esses elementos que ficam ao final, e as listas de figura, que vão ficar lá no começo, mas que a gente vai criar só depois que o nosso trabalho esteja completo, para que não precise ficar atualizando toda hora, certo? Então vamos continuar aqui. Estudo de caso, ele seria um título 1, certo? Então ele é aqui um título 1, vai sair de tudo aquilo que a gente estava e vai para um próximo item. Considerações parciais também é um título 1, também vai ter essa divisão. Aqui eu vou criar os apêndices e os anexos. E esse daqui é um lembrete, porque todos os apêndices e anexos você precisa chamar no texto, tá? Apêndices e anexos, eles são informações extras que, se vocês colocassem ao longo do trabalho, ficaria um trabalho muito extenso e cansativo. Então, a gente coloca essas informações extras em apêndices, porque apêndice é um material preparado pelo autor, ou pela autora, ou pelos autores, pelas autoras. Então, o apêndice, o pessoal brinca que todo mundo tem apêndice, certo? Tem apendicite e tudo mais. Então, o apêndice é o seu material. Você criou uma tabela extra, você criou fotos extras dos ensaios, uma descrição extra, você coloca como apêndice. Anexo é um material que foi gerado por terceiros. Então, você tirou um pedaço da norma, que é importante estar no seu trabalho, mas não pode estar lá no meio, vai ir como anexo. Você pegou alguma informação de alguma empresa e está colocando como anexo. Tudo isso vai ser anexo, porque é um material gerado por terceiros, certo? Dentro do apêndice e do anexo, seguem as mesmas regras do trabalho anterior. Se tem fonte, se figura, se tem tabela, se tem equação, mesmas regras. Precisa estar naquele formatinho de legenda, fonte e a tabela, o quadro, a figura, entre esses dois. Tudo com tamanho menor. Precisa fazer uma introdução, você só não vai chegar lá e só jogar o quadro. Você precisa fazer uma introdução textual, chamar esse quadro ali em cima, tudo da mesma maneira, certo? Agora, as referências, o apêndice e o anexo, eles não vão ser itens numerados. Então, nesse caso, a gente fez um título 1, esse é o 6º título 1 que a gente cria. Então, como que eu posso ver isso de uma maneira um pouco mais rápida? Se eu vim aqui nessa aba revisão, eu tenho um íconezinho de revisão, que ele vai abrir aqui para mim comentários, coisas do controle de alterações, ele dá esse resumão aqui para mim. Consigo ver. Eu consigo ver também nessa listinha quais são os títulos que eu criei. Então, eu tenho aqui o título 1 de introdução, título 2, 2.1, 2.2, até o 6, certo? As referências, eu quero que elas apareçam aqui, porque eu quero que elas tenham essa formatação de título, mas eu não quero que elas tenham numeração, porque já acabou. As numerações de título 1 são essas, até considerações parciais, que no trabalho final vai ser conclusões finais, certo? Então, para isso, eu tenho um estilo que chama título sem número, que ele está configurado, ó, vamos dar uma olhada aqui dentro dele, ele está configurado como título 6. Então, quando eu colocar lá no sumário, ele vai estar no nível 6, certo? Então, ele vai aparecer bem distante de todo esse pessoal aqui. Então, nas referências, eu coloco esse título sem número, ele vai pular para a próxima página, não vai ter número, mas vai estar centralizado e com um devido destaque, certo?
apêndice também e anexo também. Lembrando que o apêndice e o anexo, eles vão ser nomeados como apêndice A, B, C, anexo A, B, C. Eles vão seguir essa nomenclatura e eu posso, por exemplo, colocar apêndice A e escrever uma pequena descrição aqui, certo? Então, apêndice A, anexo A, feito, eu coloco aqui tudo que eu precisar seguindo as mesmas regras do texto. Se eu usar alguma referência a mais aqui, essa referência precisa estar na minha lista de referência, que essa lista vocês vão poder criar na mão, ou vocês vão poder criar pelas ferramentas que a gente ainda vai apresentar, como o Mendeley. Eu vou inserir aqui para vocês essas referências do Mendeley, só para vocês verem como funcionaria. Desculpa. Aqui, eles vão inserir onde está o meu cursor. Então, o cursor está aqui, dou um continuar, eles inserem tudo que está referenciado lá em cima. Vou explicar isso melhor na aula de Mendeley, tá? Mas essas referências precisam estar com a mesma fonte, vocês precisam checar isso, mesma fonte, tamanho 12 e justificado, tá? Então, se não tiver, precisa checar para ficar tudo certinho. Então, aqui eu tenho as referências finais. O Mendeley usa bibliografia, tá? Lembrando que vocês não vão usar bibliografia, porque bibliografia é só para livro e a gente usa outros tipos de referências, então é só referências, certo? Aí eu tenho aqui o apêndice A, o anexo A, e vou voltar lá para cima para as minhas listas, onde a gente vai criar agora o sumário, ajustar o resumo e as listas de figura, tudo isso. Vamos ajustar primeiro o resumo. Aqui eu preciso tirar a cor. Eu vou colocar resumo, sumário, abstract, eles são todos elementos pré-textuais. Eles têm a mesma formatação do título sem número, mas qual que é a diferença? Eles não vão aparecer aqui do lado. Aqui, nessa lista de títulos, vocês viram que o referência está aqui, o apêndice está aqui, o anexo está aqui. O meu elemento pré-textual não vai aparecer. Então, eu volto aqui, o resumo vai ser pré-textual. Você vê que eu coloquei essa cor numa alteração manual e ele não sobrepôs pelo meu estilo. Então, eu preciso tirar essa alteração manual. Aqui eu deixei em vermelho porque eu peguei o texto que está no modelo. Que o resumo precisa ter de 150 até 500 palavras. E ele tem algumas referências. Mas, no resumo, a gente não usa esse tipo de citação. Você faz o resumo só com as suas palavras, só com as suas informações. Precisa indicar a sua metodologia, o que você fez no trabalho e os principais resultados vão estar aqui no resumo. E você não vai usar esse tipo de referência, de citação. Eu só mantive aqui por ser do modelo, mas deixei grifado para relembrar vocês disso. Palavras-chave, vocês vão criar 5, evitando que sejam as mesmas palavras do seu título. Então, você troca. Se está no título, não usa como palavra-chave. Usem palavras que vão auxiliar as pessoas a encontrarem o seu trabalho, tá? De coisas relevantes e importantes para o seu trabalho, mas que não estão no título. Então, o resumo pré-textual, o abstract também vai ser pré-textual. E aqui a gente tem uma ferramenta do Word que é preciso utilizar com muita cautela, que é a ferramenta da tradução, certo? Aqui você tem traduzir. Eu posso traduzir o documento inteiro ou traduzir a seleção. Nesse caso, eu vou traduzir a seleção. Como o abstract vai ser a mesma coisa do resumo, para auxiliar vocês podem utilizar essa ferramenta. Então, essa seleção, ele vai trocar para inglês,
Vocês conseguem até ver aqui na parte de baixo algumas informações, alterar, mas assim, é muito importante, é essencial vocês relerem e ajustarem esse texto. O Google Tradutor não não é uma ferramenta precisa. Então, vocês podem utilizar isso com muita cautela. Não pode simplesmente traduzir e mandar. Precisa reler, precisa ajustar, certo? As palavras-chave são as mesmas, traduzidas, e é isso aí. Então, aqui, uma outra coisa importante é o abstract, tá em inglês. Ou seja, tá numa língua estrangeira. Uma língua estrangeira é esse trabalho. Se o trabalho inteiro tivesse em inglês, tudo bem. Mas o trabalho não tá em português. Então, a gente precisa trocar esse parágrafo pro formato abstract, que tá aqui em cima, ó, nos nossos estilos. O que isso vai alterar? Ele vai transformar todo esse texto em itálico. Porque tudo que tá em outra língua, numa língua estrangeira, precisa estar em itálico no seu texto, certo? Então aqui a gente tem um abstract e vamos criar as listas de figura, que também são pré-textual. Inserir, vamos tirar índices e tabelas. Então a gente vai criar só a lista de figura, que vai ser a mesma coisa para a tabela. Vou só rejeitar esse daqui. Lista de figura, crio um parágrafo aqui. Venho em referências, inserir índice de imagens. E aqui eu vou criar um índice de ilustrações. Eu escolho o rótulo que eu quero, então eu quero o rótulo de figura. Vou usar no modelo. A gente definiu e pede para vocês padronizarem utilizando o formato formal, preenchendo a tabulação com esses pontinhos, tal. A única coisa o estilo eu vou colocar como normal, porque aí ele cria esse índice seguindo as regras, seguindo a formatação normal, e dou um OK. Dando um OK, ele vai criar essa minha lista de figuras. Aqui a gente consegue observar um erro. Olha, tem coisa aqui... eu que errei. Eu vou então em referências, inserir índice de imagens. Aí eu escolho aqui o rótulo que eu quero. Eu quero figura. No formal, a gente pede lá no modelo para vocês usarem sempre, tanto em sumário quanto em figura, esse formato formal. Preenchimento da tabulação eu mantenho. E aqui eu escolho criar o índice de figuras de figura, de legenda. Ok? Dou um OK e ele vai criar aqui meu índice de figuras pela minha legenda. Então, vamos voltar lá. Vamos criar a lista de tabelas? Lista de quadros? Oh, meu Deus. Bom, eu venho então em referências, inserir índice de imagens, escolho o rótulo que eu quero, então eu quero figura e eu quero o formal. A gente pede lá no modelo para que vocês utilizem todos esses índices e no sumário esse estilo formal para ficar padronizado. Dou OK, ele cria aqui a minha lista de figuras. Eu vou precisar checar só que essa lista às vezes sai com uma outra formatação. Para isso é só depois que eu criar todas elas, eu faço uma alteração manual aqui para Times New Roman. Posso manter em 12 e sem negrito, sem nada. E ela vai ficar no mesmo texto
que vocês têm no restante do trabalho. Pode manter também, eu fiquei com uma lista muito grande, aqui eu posso deixar 11 ou deixar até 10, não tem importância, desde que tenha essa lista. Eu vou criar também a lista de quadros que a gente usou, ela é pré-textual, mesma coisa, referências, inserir índice, venham em quadro, formal, ok, e faço as alterações que forem necessárias em relação ao texto para manter sempre esse padrão de texto, certo? Então, todas as listas são criadas da mesma maneira e o sumário também. O sumário está mais aqui para cima, ele vai ser também um pré-textual. Eu tenho que fazer essa alteração aqui e venho em referências, sumário aqui à esquerda, sumário personalizado. Por quê? Aí eu escolho o meu modelo formal e o mais importante é alterar esse mostrar níveis. Lembra que o nosso título de referências, apêndice, está como título 6? Se eu deixar até o 3, ele vai mostrar para mim até aqui. Ele não vai mostrar nem esse título 4. Então, eu preciso deixar até o título 6 aqui e dou OK. Quando eu dou esse OK, ele me mostra tudo. Precisa estar aqui, ó, referências, o apêndice, tudo aqui. Posso alterar também a fonte. Lembrando que isso vocês vão fazer só no final do trabalho. Os trabalhos parciais não tem necessidade. A entrega parcial, o sumário vai ter, mas as listas não são necessárias. Isso vocês vão fazer uma vez quando o trabalho estiver finalizado. Tomando esse cuidado com o ajuste de níveis e dando uma olhada se não teve nenhuma alteração, por exemplo, naquela metodologia, aqui ele puxou a metodologia toda em maiúsculo. Mas quando eu olho aqui na lateral esquerda, eu vejo que tem esse erro de escrita, de digitação. Então, o mais coerente é eu voltar lá, apagar essa metodologia, excluir esse comentário e reescrever metodologia corretamente. Por quê? Se por acaso, na hora de puxar para esse sumário, ele não puxar o estilo, ele puxar o texto como está aqui, eu consigo não ter problema de maiúsculo e minúsculo, certo? Ajustamos os níveis, então vamos dar um rejeitar e ver o que mais sobrou. Aqui, isso daqui é a numeração de página. Vamos para essa última parte, então, de numeração de páginas. A numeração começa a ser contada da primeira página, mas ela só vai aparecer na página da introdução. Como que eu faço isso? Vocês lembram dessa parte da seção? Que aqui é tudo seção 1. Eu posso separar em mais uma seção, para que eu possa desvincular esse cabeçalho desse cabeçalho e criar a minha numeração de páginas a partir daqui, contando desde o início, mas só vai aparecer a partir da minha seção da introdução. Então, para isso, antes a gente precisa ir no layout, quebras de página, quebra de página próxima página, porque aí ele vai criar essa nova seção. Eu apago esse parágrafo, ele já voltou. E eu venho aqui, ó, aqui tá a mesma seção, mesma da seção anterior. No meu cabeçalho, eu preciso desvincular. Então, eu clico aqui nesse vincular ao anterior. Se ele não tá clicado, eu desvinculei o meu cabeçalho da seção 1 com o cabeçalho da seção 2. Então, quando eu criar o meu número de página, então eu venho inserir número da página, ele não vai ser no rodapé, tá?
Numeração de página de trabalho acadêmico é no cabeçalho à direita, sempre. E mostrar número na primeira página, tudo certo. Quando eu der o OK, aqui está a página 7. E aqui não tem nada. Então, ele está contando todas essas páginas, mas ele só está aparecendo a minha numeração a partir da introdução. A partir da introdução, todas as páginas têm número, mas antes dela não pode, é proibido por norma. Então, relembrando como que eu fiz isso, eu separei a seção. Então, essa parte aqui, ó, quando a gente dá 2 cliques, ela faz parte da seção 1. Criei uma quebra de seção aqui, desvinculei esse cabeçalho aqui nesse vincular ao anterior, desvinculei do anterior, então eu tenho a seção 2 tudo vinculada. Agora, poxa, e lá na nossa página que também tá com quebra de seção, por que que ele apareceu? Porque vocês veem aqui que ele tá mesmo que a seção anterior, por isso que ele continua com a numeração de página, tá certo? Ah, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado e que eu acabei de fazer, esqueci de chamar aqui o apêndice e o anexo. Então, sempre precisa chamar no texto o nosso apêndice e o nosso anexo. Para isso, a gente vai usar também a referência cruzada, só que a gente usa a referência cruzada ou de item. Item numerado não, por quê? Apêndice não é numerado. Eu uso a referência de título. E coloco aqui, posso colocar texto do título, esse número da página, e quando você tem alguma informação que você fala assim, como descrito na página tal, você pode puxar essa por referência cruzada para se essa informação sair daquela página, ele também vai atualizar essa página. Então eu quero o texto do título, insiro, posso até manter essa aba aberta, não preciso fechar. Eu já vejo aqui como o apêndice A, beleza. E aqui, nesse mesmo parágrafo, eu tenho que adicionar o anexo já. Então, eu mantenho aberto, venho em anexo, inserir, puxei. Então, eu falei, chamei o apêndice A, chamei o anexo A, tenho as considerações parciais, referências, tá tudo formatado. O que que tá faltando? Dá pra ver que tem essa parte à direita ainda tá aqui? Porque ainda tem esse comentário, vamos ver se tem mais coisa. Vamos excluir esse comentário. Não tem mais nada, dá pra ver aqui nessas revisões. Não tem mais nada, então eu tenho meu texto como ele ficaria quando impresso, certo? Então, finalizamos aqui. Capa, sumário, resumo, abstract, lista de figuras, lista de quadros, a lista de tabela faz pelo mesmo jeito, e numeração de página, apêndice e anexo, certo? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, vocês podem vir falar comigo e rever essas videoaulas, rever o modelo. O modelo é muito importante para essa etapa de produção de trabalho acadêmico, tá? Espero que tenham gostado. Grande abraço!